Bom dia, povo de Deus, amigos que me seguem no YouTube, que assistem às minhas reflexões. Estamos de volta depois de umas férias longas, né? Por N motivos, mas todos eles muito importantes. Às vezes a gente tem que dar pausa em alguma coisa para terminar a outra que está por concluir, não é assim? Não dá para fazer tudo de uma vez. E eu sempre disse a vocês, não sempre não, mas em alguns vídeos eu disse que eu poderia me ausentar em alguns momentos, mas eu não imaginava que seria tão longo. Eu acho que tem uns um mês que a gente não faz o nosso café com palavra, mas estou de volta, muito feliz. E quero dizer para vocês que estou satisfeita por ter vocês comigo outra vez. Compartilhe, curte, manda esse vídeo para alguém, por favor. Nós estamos vindo de uma sequência de reflexões sobre plantas, animais, falamos sobre as ostras, né? Sobre a produção de pérolas, falamos tantas coisas no nosso Café com Palavra, tantos assuntos importantes que eu tenho vontade de sentar qualquer dia e assistir todos. Por quê? Porque eu sou fã de mim. Eu aprendo muito com Jesus e eu tenho vontade de compartilhar com vocês tudo aquilo que ele me inspira a entender. E conforme eu vou falando, eu vou trazendo de volta à minha memória aquilo que me traz esperança. Estou muito feliz pela retomada. Estamos de volta, hein? 2024 a todo vapor. Preciso da ajuda de vocês, gente. A gente precisa chegar em mil inscritos. Vamos lá, me ajuda. Vê alguém que você conhece, compartilha esse vídeo, manda essa mensagem, vai ser bênção de Deus. Nós vamos encerrar, pôr uma vírgula nesse assunto sobre plantas, animais. A gente pode voltar em outro momento, mas agora, por hora, nós vamos pôr uma pausa nesse assunto, encerrando falando sobre a videira. Vamos falar um pouquinho sobre a videira. Videira, parreira, vinha, são sinônimos. Quando eu falo de videira, estou falando da vinha, estou falando da parreira. Parreira é parte da vinha, do pé de uva. Então, quando a gente fala de vinha, a gente está falando do pé de uva. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Elas são tudo palavras sinônimas. Antes de entrarmos diretamente no assunto, eu quero lembrar vocês que nas quintas-feiras também vamos retomar com o nosso Entre Nós as Escrituras. E eu quero que você me acompanhe lá também. Pode acontecer da gente falhar, hein? Pode. Porque existem uns compromissos que vem aí pela frente que pode me tomar um tempinho. Mas eu não tinha esquecido de vocês, não. Quem pensou isso se enganou, tá? Falar sobre a videira, eu não vou falar sobre o aspecto simbólico dela na Bíblia, porque a Bíblia toda, ela tem passagens que falam sobre a vinha. O João 15, que eu quero deixar como referência para vocês, ele cita isso. Eu sou, Cristo falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, corta. E aquela que dá fruto, limpa ela para que ela dê mais fruto. Então, essas varas só produzem se estiverem ligadas na videira verdadeira. No Antigo Testamento existem inúmeras passagens que falam sobre a vinha. Se nós lermos no livro do 1 Reis, capítulo 21, nós vamos encontrar a história do Nabote, que tinha uma vinha e o Acabe queria de todo jeito a vinha dele. A videira, a uva, a videira, ela é usada na Bíblia tanto de forma própria ou literal, né, falando a respeito, contando como no caso da vinha de Nabote, como ela é usada como em Cantares de Salomão. A gente conhece a passagem de Cantares de Salomão, capítulo 6, que vai falar 6, versículo 11, vai representar a igreja, na verdade, a esposa. Então, ela pode ser usada como metáfora, como nós falamos no João 15, é uma metáfora. Cristo é a videira verdadeira, ele está usando a metáfora da uva, do pé de uva, para falar que ele é a videira verdadeira. O pai dele é o lavrador, Deus Pai é o lavrador, aquele que cuida da videira verdadeira e que espera que as varas que estão ligadas nessa videira produzam frutos. Como também nós encontramos a passagem de Números 13. Quem que não lembra da passagem dos espias, quando Deus fala para Moisés, envia a terra de Canaã 12 espias, um líder de cada tribo, para que olhe a cidade, olhe como que é,
Tá? E quando foi na hora do retorno, eles trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens e uma vara, para mostrar que a terra era fértil. Então, a Bíblia, ela cita a videira em várias passagens, mas não é sobre essa forma teológica, essa doutrina, esse ensino, essas experiências teológicas que o vinho, que a uva, que a videira representa na Bíblia para nós, que nós vamos falar nessa manhã. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da planta. Nós não falamos da margarida? Nós não falamos da rosa? Nós não falamos da oliveira? Hoje nós vamos falar da videira, tá? Já são 5 minutos, eu tenho só mais 5 minutos. Bom, sobre a vinha. As vinhas ou a plantação de uva, é importante saber que o melhor desenvolvimento da videira ocorre em regiões de clima mediterrâneo. Mas, apesar disso, melhor, a gente fala que o melhor clima, a melhor região seria o clima mediterrâneo, mas ela se adapta a diferentes condições climáticas, tá bom? Ela pode dar em qualquer região. Lá na minha chácara tem. E é daquela uva pretinha, pitititica, que ela para ficar doce tem que estar bem pretinha, bem escurinha. Não é a uva roxa, é a uva pretinha. Eu não sei o nome daquela uva, mas ela é maravilhosa. Ela é miudinha e doce. A temperatura ideal tem que ser uma temperatura entre 15 e 30 graus, porque é nesse momento que acontece a fotossíntese. E outra coisa, a produtividade e a duração da floração até a colheita depende também muito da luminosidade. Ela gosta de ambientes que são iluminados. Nesse período ela conta com isso, com essa luminosidade, tá bom? Com exceção de solos encharcados, ela se adapta a qualquer tipo de solo. Ela pode ser trepadeira, e se ela for trepadeira, porque tem uns que fazem aquelas parreiras grandes, né? E plantam o pé de uva e ela dá assim como se fosse aqueles cachos pendurados, né? Outras dão em formas de trepadeiras, eles colocam uma haste, um suporte e ela dá os seus cachos dessa forma, e não importa como, a uva vai precisar de um suporte. O pé de uva vai precisar de um suporte, porque quando ela der os cachos, ela não dá uns cachos rastejando pelo chão como se dá um pé de pepino, um pé de abóbora. Ela precisa de um suporte, tá bom? Seu plantio depende da região, depende do país. O seu plantio depende, tá bom? Depende da espécie, né? A gente aprende assim, que se for um enxerto, eles falam enxerto de raiz, né? Se for um enxerto de raiz, a gente fala enxerto de raiz nua, a melhor época de plantar é julho e agosto, tá? Adubação, tem que consultar uma pessoa, um profissional, porque ela precisa também de adubação, né? Poda, não dá para ter cachos de uva sem poda. A videira, ela precisa ser podada. E é aqui que eu quero falar com você. A gente aprende com tudo nessa vida, a gente aprende com tantas coisas, a gente aprende com os aspectos negativos, positivos, a gente aprende com os animais, com as plantas, a gente aprende, a todo momento a gente aprende. Quem quer aprender, aprende olhando para um animal, aprende olhando para o céu, a pessoa aprende. E a gente entende uma coisa, que no período da poda, geralmente ele vai acontecer entre outono e inverno. Por quê? Porque é nesse período que o pé de uva entra na hibernação. A gente chama de hibernação ou período de dormência. Só que esse período de dormência, ele é necessário. E quem olha para o pé de uva, acha que ele está seco. Eu falo por experiência própria. Você olha para o pé de uva, parece que ele está morto. Parece que ele está seco. Então, quando a gente olha e fala, ai, que uva gostosa, ai, que vinho, que suco de uva saboroso, a gente não tem ideia dos ciclos, dos processos que essa planta enfrenta. Não obstante o local que ela é plantada, o adubo que tem que ser colocado, a temperatura que tem que ser a própria, a sustentação que ela precisa quando ela for frutificar. Ela precisa da poda, e a poda acontece no período do inverno, outubro e inverno, né? Outono e inverno.
não é outubro e inverno, é outono e inverno, é o período da hibernação, é o período onde a planta entra num chamado momento de repouso. Ela precisa desse período. Tem gemas que são dali que vai sair depois futuramente os cachinhos de uva, que ela se desenvolve nesse período. Então, da poda para a colheita, existe um processo. O pé de uva está lá. Quando chega a época da poda, que é a época da dormência, ou a época eles chamam de período de repouso hibernal. É um momento que a planta parece que ela está morta, acabada. Você olha assim, você fala, eu não acredito, não vai produzir, não fica uma folha. E os galhos da videira, eles são os galhos assim meio... Eles não são os galhos bonitinhos, assim, lisinhos, eles são os galhos meio cracorentinhos, assim. Eles ficam parecendo um galho seco. Se a pessoa não tiver noção, arranca. Fala, tá morto. Só que quando chega o período da brota, gente... Depois que você podou, vai chegar um momento que ela vai brotar. E quando ela brotar, ela vem com uma força total. E aí solta folhas para todo lado. E depois vem as flores. E depois das flores vem os cachinhos de uva. E aí a parreira dá aquelas uvas maravilhosas. É preciso passar pelos ciclos. A videira passa pela dormência, pela brotação, pela floração, pelo crescimento dos bagos, pela maturação. E esse período da dormência que alguém pensa, meu Deus, que derrota! É o período da saúde da planta. Quantas vezes você passa por períodos que alguém olha para você e fala, já era. Acabou. Você está passando por um período de repouso. Um repouso em Deus. Se nós trouxermos para a vida espiritual, no momento do inverno, do outono, onde passamos por algumas podas, e aquele que é o dono da lavoura sabe como lidar com as plantas e com tudo que há na natureza, é necessário que essa planta se cale. Esse período é chamado de período de descanso. É nesse momento, gente, que a planta, que aparentemente parece que está seca, está recebendo saúde. É justamente nesse momento que ela economiza nutrientes. Vocês sabiam? Que é nesse momento que ela economiza nutrientes necessários para o seu crescimento. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai chegar a hora das flores aparecer. E daqui a pouco vai aparecer os cachinhos de uva. E daqui a pouco a colheita está próxima e você pode fazer uso das suas frutas, do seu suco de uma forma extraordinária. Mas não se assuste não, porque esse período não vai somente até ela frutificar. Depois que ela frutifica, para se fazer o suco, para se ter o vinho, ela passa por outros processos. Ela precisa ser esmagada. Antigamente eram usados em lagares, pisados até com os pés. Alguns lugares ainda fazem isso, mas é raro, você entende? Então, ela passa por um outro processo. No início, ela passa pela dormência, pela brotação, depois floração, depois crescimento, depois maturação, mas depois que ela frutifica, ela passa pela colheita, pela fermentação, pelo envelhecimento, pelo engarrafamento. Só que quando passa pela colheita, ela não sai da colheita para fermentação, ela sai da colheita direto para maceração. O que é isso? Esmagamento dessa fruta, para que dela se extraia o melhor suco, o melhor vinho. E depois vem o período da fermentação, onde o açúcar vai se transformar em álcool. E depois vem o período do envelhecimento.
o responsável por esse momento, ele se chama enólogo. É esse o nome. Ele seleciona esse envelhecimento, se vai ser em barricas, que se fala, né, de carvalho, ou vai ser de pedra, ou vai ser em garrafas, como vai ser? É esse enólogo que decide. E depois de tudo pronto, é o engarrafamento. O vinho é filtrado, a garrafa é arrolhada, lacrada, com lacre de alumínio para não mofar. E aí se encerra aquele ciclo da vinha. Ó, eu quero encerrar o nosso momento, onde nós falamos sobre plantas, com essa frase. Cada planta, cada animal, ela é única. E ela possui as suas características próprias. Mas o Deus poderoso, aquele que é o agricultor, que conhece cada planta, que conhece cada processo que ela passa, sabe cuidar muito bem de você. E se como a vinha, em alguns momentos você passa por aquele período da dormência, onde é necessário para a saúde da planta, mas os que estão de fora não entendem, não sabem, descansa o seu coração. O mais importante não é o que as pessoas pensam quando olham para a plantação do Senhor, é o que o dono da plantação sabe sobre ela. E quem sabe tudo sobre você é Deus. E eu quero te deixar uma palavra para o seu coração. Deus está cuidando de você em todo tempo, em todo ciclo, em todo processo, até que a sua plena vontade, a sua perfeita vontade seja realizada na sua vida, tá bom? Segunda-feira que vem nós vamos com outro assunto. E fica aqui o meu abraço caloroso e meu pedido de desculpas pela demora do retorno. Um beijo pro seu coração. Café com palavras, xícara do meu casamento de 39 anos, que vai completar em abril. Termina aqui hoje com sabor de gratidão. Beijo.